Pronto, está gravando. Vamos começar. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2025. Autociência passo a passo. Vamos hoje para mais um passo na nossa jornada do ciclo de estudos Eureka. O passo de hoje é sobre o livro Reclame a Si. Eu preparei uns slides para a gente fazer umas reflexões interessantes paralelas ao que vocês leram no livro. O que está no livro vocês já leram, já sabem, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar, é bem-vindo. Só que eu vou falar umas coisas aqui antes, aproveitar, para a gente aprofundar um pouco mais. Vocês vão ver quanta coisa tem aí na reclamação. Então, eu vou usar a lousa com vocês. Vocês escrevem, eu vou fazer perguntas para a gente ir dialogando. Né? E vocês escrevem na lousa, porque se eu for abrir o microfone, como é muita coisa, é muita pergunta, são muitos passos. Aí vai demorar muito. E também eu vou vendo o tempo aqui. Se tiver bastante tempo, eu vou bem devagar. Se tiver menos tempo, eu dou uma acelerada. Então agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso passar para a área de slides. Então, vamos ver se dá tudo certo. Deu certo a fase 1. Vamos ver a fase 2. Fase 2. Então, o que vocês estão vendo agora é o banner do livro, a capa do livro, Reclame a Si. E eu estou aqui. Aqui, ó. Eu estou aqui no jardim. Desse cara que está reclamando aí. Como eu vou ficar olhando aqui para o slide, melhor é eu fazer assim, ó. Eu minimizo isso aqui. Eu ponho aqui, ó. Para poder ler o texto de vocês. E ponho isso aqui, de modo que eu olho para lá, e aí eu olho também para a Webcam e dá a sensação de que eu estou olhando para a Webcam, embora eu esteja olhando para o slide. Muito bem. Eu decidi preparar esses slides aqui para a gente aprofundar, e tudo nasceu dessa primeira pergunta aqui, e a gente vai, através dela, desdobrando para melhores e mais profundos entendimentos sobre a reclamação. E depois, lá no fim, é como se a gente fosse conversar, os dois temas são correlatos, né? Eu falei que eu ia falar do aprender pelo amor, pela dor. É como se fosse a segunda parte. Então, quem veio pela segunda parte, aguarde que primeiro tem a primeira parte, que a gente vai estudar um pouco da questão da reclamação, suas implicações. E depois a gente vai ver a questão do amor e da dor. Então, bora lá. Primeira pergunta é a principal, de onde tudo nasceu. Então, vocês escrevam, eu vou fazer a pergunta aqui no slide. E vocês respondem aí na lousa, tá bom? Pode responder vocês tudo junto, eu vou lendo aqui. E não tem resposta certa, tem a sua resposta. Então, vamos lá. Melhor eu ficar para cá, então, não. Essa é a pergunta. Qual é o único ser humano que não reclama? É melhor eu ficar menor ou eu ir para cá? Deixa eu ver. Aqui, sim.
Tá aí, ó. Aí, ponto aqui, ó. Qual o único ser humano que não reclama? O morto. Aquele, acho que aquele que já morreu. Que não nasceu. O mudo. O mudo. O mudo. Não sei. Também não sei. O que não se fez. O que não se fez presença aqui. 3 pessoas digitando. Ixi, o mudo reclama em. O mudo reclama em libras. Vocês estão certos, é isso, né? O mudo reclama em libras. O bebê no útero. O que se satisfaz com tudo. Não conheci ainda. Está consciente. O que não tem do que reclamar, pelo que reclamar. Beleza? Algo mais? O professor Ferrari, vai pensando, vai acreditando. Então, reclame assim. Tem mais um digitando? Eu vou seguir em frente. Qual é o único ser humano que não reclama? O que não nasceu. Então, quem falou aí, é, o que não nasceu, o Lucas escreveu exatamente, o que não nasceu. Não nasceu. O que está morto também não reclama, tá correto. Então, mas a gente vai seguir por esse caminho aqui. O ser humano que não reclama é o que não nasceu. Não nasceu, não reclama. Por quê? Agora responde aí. Por quê? O ser humano que não nasceu não reclama. Por que não reclama? Por que não tem desejo insatisfeito? Reclama sim dos alunos. Você está falando do professor Ferrari. Ué, vocês falar quem foi que escreveu aí? Que quem não nasceu, quem nasceu não reclama. Por que que não reclama? E nós praticamos ciência do óbvio. Então, fala, Ferrari, é óbvio que não reclama. Sim, é óbvio. Mas por quê? Vamos deixar o óbvio ululante. Eles digitam, mas não escrevem? Ah, não está escrito aqui, ó. O meu navegador que não foi. Porque está fora da experiência humana, porque todos os seus desejos estão atendidos, porque ele ainda não conviveu, porque não tem um porquê para reclamar, sem referência. O nada só pode reclamar de nada, porque não conheceu o mundo e as necessidades do ser humano no mundo, porque não é humano. Quá, 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 porque não tem boca. É, tá em ciência do óbvio. Porque quem não nasceu não reclama porque não tem do que reclamar. Porque não tem convivência. Não é humano nascido. Por que não? Porque não vale, Zé. Porque não é resposta. Aí não esclarece. Alguém mais? Não tem programação. Se estiver no útero, então tá no paraíso.
Beleza. Vou prosseguir. Então, a pergunta era: qual é o único ser humano que não nasceu? Qual que é o único ser humano que não reclama? É o que não nasceu. Por quê? Porque o ser humano que não nasceu está satisfeito. Então, imagina, vamos pegar o não nasceu ainda desse momento aí. Pode ser antes, né? Pode ser quando você nem entrou na experiência humana, mas vamos pegar desse momento aí. Você está lá no útero, você está satisfeitão, você está na boaça, que nem o povo fala. Você está na boaça, você está de boas, você está tranquilaço, você está totalmente satisfeito, pleno, 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 pleno. Ó, não tem, você não, oxigênio, está lá, comida, água, as contas pagas, tudo está lá, ó, tudo tranquilo, você está satisfeito. Então a resposta é essa. Por que, que o ser humano que não nasceu não reclama? Porque está satisfeito. Sendo assim, vamos a uma próxima. Ele está feliz. Então, eu vou igualar, para a gente seguir aqui nessa linha de raciocínio, eu vou igualar a satisfação com feliz, estar feliz. Ele está feliz. Então, quem está feliz não reclama. Né? Tem uma frase popular que é assim: gente feliz não enche o saco. Não é? Gente feliz não enche o saco. Adoro gente feliz não enche o saco. Opa, é isso. Quem é feliz está satisfeito, não reclama, não enche o saco. Eu ficar aqui no meio tá bom, não vai atrapalhar. Eu me mexo para lá virtualmente, não tem problema. Então, prosseguindo aqui. Por que você reclama? Vou até botar o bannerzinho aqui para vocês. Por que você reclama? Escreve aí. Estou insatisfeito. Nasci e não sou absoluto. Porque nunca estou satisfeito. Sou humano insatisfeito por insatisfação. Porque eu fui programada para reclamar. Porque eu quero as coisas do meu jeito. Do meu jeito. Tem que falar do meu jeito, tem que falar com o dedo assim, senão não sai. Do meu jeito. Você me porque a vida não me satisfaz no momento que eu quero. Não me vida, filha da puta. Porque tenho que fazer minha vontade valer. Porque eu quero o controle. Quem manda nessa porra aqui sou eu. Com quem que você pensa que você está falando? Com quem que você pensa que está falando? Porque fui programada, totalmente programada. Desejos não realizados. Beleza, então vamos recapitular aqui que está facinho. Ó. Qual é o único ser humano que não reclama ou que não nasceu? Por quê? Porque está satisfeito, está feliz. Aí por que você reclama, então? Porque você está infeliz, né? 1 mais 1 igual a 2, 1 menos 1 igual a 0. Por que você reclama? Porque você está infeliz. Quando você está feliz, você não tem do que reclamar. Beleza? Ah, mas tem a ver com a minha resposta. Tem muito a ver. Só estou seguindo uma linha lógica aqui. Você reclama porque está infeliz. Olha a imagenzinha aqui, ó. Vocês prestem atenção na imagem, a mulher reclamando. Ó. Caprichei nas imagens, dá um trabalho para fazer isso. Olha o moleque aqui, a mãe dando brócolis para ele. Come brócolis, meu. Não quero ter brócolis. Está infeliz. Está infeliz com o brócolis, que tem gosto ruim, amargo, enfim. Então, você reclama porque você está infeliz. Então, vamos. Uma próxima pergunta é. Isso. Eu vou postar aqui primeiro o banner, que aí fica dividido as respostas de você, fica mais fácil. Próxima pergunta é essa aqui, ó. Vai aparecer aí para vocês. O que fazer? O que fazer? Você
Quem reclama é porque está infeliz. Você reclama porque você está infeliz. Todo ser humano, quando reclama, está infeliz. Quando está satisfeitão, não tem reclamação. Então a pergunta é: o que fazer? Assumir a responsabilidade sei. Acontece. É raro, mas né? Acontece muito, mas é raro. Da próxima não vou nascer. O que fazer? Não nascer mais. Credo, chega. Pensar do porquê da reclamação. Seguir no flow, sem querer controlar. Autoobservação, para ver o desejo não realizado. Buscar minha autorrealização e ser feliz. Ter consciência de que talvez nunca vou ser feliz, mas posso viver bem. Tem vida boa, né? Assumir o resultado do clique da escolha, né? Assumir sua escolha. Reclamar do jeito certo. Sair do altruísmo, buscar outra forma de satisfação, aceitar o que é, me resolver sem aniquilar ninguém. Nossa, falou bonito, hein? Me resolver sem aniquilar ninguém. Aceitar o que a vida não vai, aceitar que a vida não vai me fazer feliz. Se foi programada, pode ser também desprogramada. Experienciar e aprender. Sair do altruísmo. Entender que posso estar insatisfeito e mesmo assim ser feliz. Parar de querer controlar. Muito bem. Então, você, recapitulando, por que você reclama? Você reclama que está infeliz, que está infeliz, responsabilizar pela minha escolha, fazer oficina. Aí, o que fazer? Assumir a culpa? Assumir a culpa. Você pode assumir a culpa, certo? Você pode assumir a culpa. Eu estou infeliz, a culpa é minha, né? Essa é uma opção. A outra opção é reclamar. Olha que legal. Você pode fazer essas duas coisas. Ó. Você pode assumir a culpa. Eu estou infeliz. Culpa minha. Não estou insatisfeito. Infeliz. Você pede uma pizza de escarola. Você fala, deve ser uma delícia. Quando chega, escarola tá assim, nadando na mussarela e tá bem ruim, tá amarga. Aí você fica insatisfeito, infeliz. O que você faz? Assume a culpa. Por que eu fui pedir essa merda da escola? Mas é culpa minha. Aí você vai lá, você come ou não come, mas você assume a culpa. Ou você pode pegar o telefone e liga lá para a pizzaria. Essa escarola tá uma bosta! Onde já se viu? Eu vou ligar no Procon, vou falar que essa pizza é a pior pizza do mundo, não sei o que, não sei o que lá. E pá, aí você, não satisfeito, você liga para o seu amigo. Você não acredita, nunca mais compra pizza lá naquela pizzaria, não sei das quantas. Eu pedi um trem lá ruim. Ruim, imagina o tanto de ruim, pensa numa coisa ruim, é 10 vezes mais que isso, é muito, não, avisa todo mundo, vamos boicotar, vamos amanhã, vamos campanha no Instagram para boicotar a pizzaria, não sei o quê. Então você pode fazer isso, você pode assumir a culpa que você pediu a pizza, ninguém pediu para você pedir pizza, não? Ou você pode reclamar, não é? Você tem essa opção de reclamar. Vamos supor que você decide, em vez de se assumir a culpa, você decide reclamar. O que é reclamar? Vou botar aqui para você. Agora eu pergunto para você, o que é reclamar? Quando você está reclamando, o que você está fazendo de fato?
É pedir mais daquilo. É vitimização. Se colocar no lugar de vítima, vitimização. É querer minha vontade seja atendida. Fazer o outro de vilão, querer que o outro realize meu desejo. Estou perpetuando a ignorância e me viciando. Mostrar insatisfação que, na real, pouco importa ao outro. Não é? O outro tá pagando. A mulher da pizzaria, ela faz assim. Ela só faz assim. Aham. Ah, entendi. Aham. Uhum. Atende o telefone. Tá, tá, tá. Porque, afinal, eu sou a rainha do universo. O que é reclamar? A gente precisa esclarecer. A gente está aqui hoje para se esclarecer sobre isso. O que é reclamar? Esclarecer mais, né? Porque o livro foi explicar isso. Mas a gente vai aprofundar. Então a gente precisa investigar para entender. Reclamar é não rir do clique ali. Reclamar é mostrar insatisfação. Não aceitar ser contrariada, ser atendido. Ser atendido. Então, recapitulando, você está infeliz, o que fazer? Aí você pode assumir a culpa, ou você pode reclamar. Aí você escolhe esse caminho, que eu vou reclamar. Olha a imagenzinha aqui, ó. A menina reclamando do cara, o cara reclamando da menina. Aí, o que é reclamar? Não aceitar ser contrariado, reclamar é botar BO na conta do outro. Reclamar é não aceitar a minha responsabilidade pela minha realidade e querer arrumar um culpado. Ah, vamos ver aqui o que eu fiz. Eu fiz que já faz uns dias. Culpar o outro por sua realidade infeliz. É isso que é reclamar. Ah, o que eu falei tem a ver. Tem a ver também. Eu só estou pegando um caminho aqui de. É culpar o outro por sua realidade infeliz. Culpar o outro. Tá vendo? Ó, a fotografia, a menina está culpando o cara está culpando a menina. Tá um culpando o outro. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Culpando o outro pela realidade infeliz. Vamos prosseguir, então. Vocês não têm ideia de onde, vocês não têm ideia de onde isso aqui vai chegar, meus caros. Vocês não têm ideia. Vocês não imaginam onde isso aqui vai chegar. Não, a gente estava indo por um caminho, parece que deu um salto quântico. É isso mesmo. Tem uma hora que vai dar um salto quântico, vocês vão entender. Ou seja, né? Culpar o outro, reclamar é culpar o outro por sua realidade infeliz. Ah, eu vou trocar 6 por meia dúzia. Ou seja, dizer que o outro é o criador da sua realidade infeliz. Não é dá na mesma. Você vai culpar o outro por sua realidade infeliz. Ou seja, dizer que o outro é criador da sua realidade infeliz. Ou seja, agora é o salto quântico. O que é reclamar? Reclamar é culpar o outro por sua realidade infeliz. Você fala que o culpado pela sua realidade infeliz é o outro. Não é você, não é a sua responsabilidade. Ou seja, dizer que o outro é o criador da sua realidade infeliz. Ou seja, colocar o outro na posição de Deus, não é? Ó, se o outro é criador da sua realidade infeliz, quando você está reclamando, o que você está fazendo? Você está colocando o outro na posição de Deus. Olha que Deus bacana, hein? Você está colocando o outro na posição de Deus e, e aí eu quero que vocês completem isso aí. E o quê? Quando você está reclamando, você está colocando o outro na posição de Deus
E na posição de Deus e na posição do diabo. Na posição de Deus e quero que concorde comigo. Na posição de Deus e me fazendo de vítima. Na posição de Deus e jogando a culpa no outro. O outro já é Deus. Quando você reclama do outro, ele é Deus, porque é ele que é o criador da sua realidade. Você já está colocando ele na posição de Deus. Ele já é o outro, ele é o Deus outro. Jogando a culpa no outro. Já está fazendo isso. Anulando o meu arbítrio. E me colocando como vítima. Esperando que ele realize meu desejo. Fugindo da minha responsabilidade. Se vocês acertarem essa, o prêmio é o Nirvana, o Paraíso e 3 anos de suprimento gráfico de ovo maltine, milkshake de ovo maltine com cobertura extra. Duvido que vocês acertem esse. Quando você está reclamando, você está falando que o outro está criando sua realidade. Então você está falando que o outro é Deus, porque é ele que está criando a sua realidade. Então você está colocando o outro na posição de Deus e fugindo da minha responsabilidade e esperando que ele resolva. E eu na posição de criatura. E Doritos também. Se você acertar, vai o milkshake de ovo maltine e o Doritos. E eu sou criação dele. E eu deduzo que sei do outro que ele sabe de mim. Não. Dono da minha realidade. Sim, Deus é o dono da sua realidade, é quem cria a sua realidade. Você coloca ele na posição de Deus, você está dizendo que ele cria a sua realidade. E Salvador herói. Não. E que Deus é burro. Está colocando ele na posição de Deus, dizendo que Deus é burro. Eu sou um reles humano bosta. E que eu sou um reles humano bosta. E eu fugindo. 5 pessoas digitando. Vou esperar mais um pouquinho. E que não existe livre-arbítrio. Responsável por responder a minha questão. E ele colocado na cruz. E eu, marionete. Beleza, vou seguir aqui. Então, olha só, recapitulando. Quando você reclama, você está culpando o outro por sua realidade infeliz. Quando você culpa o outro, culpar o outro é dizer que o outro é o criador da sua realidade. A culpa da minha realidade é sua. Você é o criador da minha realidade, é culpa sua. Só que se ele é o criador da sua realidade, criador é Deus. Então você está chamando ele de Deus. Você é o Deus criador da minha realidade, só que você não é um Deus qualquer, você é um Deus filho da puta, que nem falou o Lucas aí perto. Você é um Deus burro. Burro, 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 burro. Olha a merda que você está fazendo. Você é um Deus burro e filho da puta. Então o que você está fazendo quando você está falando que ele é um Deus burro e filho da puta? Você está blasfemando. Você está blasfemando, não é? Vou mostrar para vocês aqui a definição de blasfemar. Blasfêmia. Ah, não, aqui não está a definição. Depois eu volto. É blasfemar. Você está falando mal, você está maldizendo, você está xingando, você está fazendo maledicência. Então, olha só, quando você está reclamando do outro, você está blasfemando. Porque quando você está reclamando do outro, você está colocando o outro na posição de Deus. Claro, você se coloca na posição de Deus, você se coloca na posição de vítima, aí você começa a reclamar e falar mal do outro,
da merda que ele está fazendo e desqualificar o outro e condenar o outro e falar mal do outro, e isso é você, se ele está na posição de Deus, isso é você praticando a blasfêmia. Está aí explicado o que é blasfemar. Você não vai nunca blasfemar contra o Deus outro, porque não existe Deus outro. Então você blasfema quando você reclama do outro. Então, olha só que interessante agora. Blasfêmia é o único pecado que não tem perdão. Segundo o cristianismo, a blasfêmia é o único pecado. Você pode cometer qualquer pecado, mas que será perdoado. Agora, a blasfêmia não. A blasfêmia não tem perdão. A blasfêmia não tem perdão. Não tem perdão. Por quê? Por que a blasfêmia não tem perdão? Me diga por quê, me diga por quê, porque você quer ser mais que Deus. Por que a blasfêmia não tem perdão? Vai direitinho para o inferno. Blasfemou, vai direitinho para o inferno. Porque Deus não gosta de ser chamado de burro nem de filho da puta. Porque Deus é justo. Cinco pessoas estão digitando. Digitar no tecladinho de celular é difícil, né? Eu sei. Eu também não gosto. Por que algum filho da puta inventou essa regra? Porque a blasfêmia é consciência, não é sem querer. Porque a blasfêmia é consciente, não é sem querer. Interessante isso, né? Tem pecado que é sem querer e tem pecado que não é, né? Ah, primeiro é lá, não matarás, né? Não, foi sem querer. Apertei o gatilho sem querer. Ou não cobiçarás a mulher do próximo. Não. Fui lá com a mulher do próximo. Foi sem querer. Não foi voluntário. A pergunta é por que blasfemar é um pecado que não tem perdão? É isso, exatamente. Blasfêmia é o único pecado que não tem perdão. Por quê que é o único pecado que não tem perdão? Todo pecado tem perdão, blasfêmia não tem. Por quê? Porque a verdade não é absoluta, o tu acha esse problema se eu não. E é seu e não tem relevância. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Porque é contra Deus. Que é contra Deus. Eu não acredito no pecado. Mas tem uma lógica, que é isso que a gente está investigando. Né? A blasfêmia é um pecado, então tem que ter uma lógica. E ela é um pecado que não tem perdão. Então, por quê? Né? Você vai lá, você mata 5.000 pessoas, tá perdoado. Você vai lá e fala, seu filho da puta, para Deus, direto pro inferno, não tem perdão. Por quê? Porque é ignorar que eu sou Deus. Porque pecar é ignorar que eu sou o criador da minha realidade. Porque é uma forma de se manter na ignorância. Porque Deus não existe. Muito bem. Então vamos seguir aqui. Tá bom. Porque é autocondenação.
Veja, entenda a lógica. Blasfemar é o único pecado que não tem perdão. Por quê? Porque é autocondenação. Você se condena. Você mesmo se condena. Deixa eu ver se outro slide falando. Se Deus, criador da sua realidade, é o outro, você está condenado. Ai, caraca. Deixa eu botar o destino. Se Deus é outro, eu botei entre aspas, criador da sua realidade. Se Deus é outro, você está condenado à infelicidade. Por isso que a blasfêmia é um pecado que não tem perdão. Porque você mesmo está se condenando. Quando você fala, você é o filho da puta, não sei o quê, você é culpado pela minha infelicidade, você está se autocondenando àquela infelicidade. Porque você está acreditando que o criador da sua realidade é o outro. É você que está fazendo isso. Então não tem perdão. Você vai direto. Não é que você vai para o inferno, você fica no inferno da infelicidade. Ninguém consegue te tirar da infelicidade quando você acredita que você é vítima. Quando você acredita que o criador da sua realidade é outro. Quando você acredita que o outro é responsável pela sua felicidade e infelicidade. Quem que vai te tirar de viver esse inferno, de achar que você é vítima, se é você que está acreditando? Não tem. Você vai ficar nesse inferno eternamente e não vai ter perdão. Não tem perdão, porque ninguém te tira do inferno. Me tira desse inferno. Você continua lá porque você está achando que é um outro que está te colocando no inferno. Enquanto você não se perdoar, ou seja, não despertar a consciência que você é o criador da sua realidade, você continua no inferno. Porque você vai continuar esperando o outro. Só que na hora que você reclama, você não percebe que você está praticando a blasfêmia. Você não percebe, você acha que você está só reclamando. Que você está falando, não, estou reclamando, e você acha que você está justo. Você não percebe que quando você está reclamando, você está se colocando no inferno, praticando a blasfêmia e se condenando a ficar ali, sem perdão. Você acha que você está apenas reclamando. Percebe? Porque todo o resto está inconsciente. E aí você fica lá. E quanto mais você fica no inferno, mais você reclama. Porque, claro, que o inferno é você estar na insatisfação. Está queimando lá, na infelicidade. Você não quer ficar lá. Mas você não está lá porque você se colocou. Você está lá porque o Deus outro te colocou. E esse Deus outro pode ser o governo, pode ser um Deus religioso, pode ser o sistema, pode ser o vizinho, pode ser seu pai, enfim, o cônjuge. Então, olha só que louco, velho. O que é reclamar? É culpar o outro por sua infelicidade. Ou seja, dizer que o outro é criador da sua realidade infeliz. Ou seja, colocar o outro na posição de Deus e blasfemar. Só que blasfemar é um pecado que não tem perdão. Por quê? Porque é autocondenação, não tem ninguém te condenando, é você se condenando ao inferno. Você se condena ao inferno porque se Deus é outro, você está condenado à infelicidade. Porque você depende do outro para ser feliz ou infeliz, não está na sua mão. A sua felicidade é culpa do outro e a sua infelicidade também. A sua realidade é culpa do outro e você é vítima sempre. Muito bem. Ficou claro isso, né? Espero que sim. Depois vocês perguntam. Sendo assim, eu fiz todo esse caminho aqui para vocês entenderem o que é reclamar. Sendo assim, depois que a gente deu todo esse rolê, aí me digam, agora, com esse rolê, o que é reclamar? Eu já fiz essa pergunta, mas agora que a gente deu um rolê de esclarecimento, a gente vai responder essa pergunta com mais clareza. O que é reclamar?
Me condenar ao sofrimento é ficar no inferno. Achar que o inferno são os outros. É não sair da posição de vítima. Ignorar que eu sou Deus. Aclamar por mais bosta. Reclamar é aclamar por mais bosta. Reclamar, aclamar. Brigar com o espelho esperando que ele mude. Me manter presa em uma mentalidade podre. Não só a mentalidade, né? Uma experiência infeliz. Terceirizar minha felicidade. É isso aí, tudo que vocês falaram estão correto. Tem a ver. Então, eu vou dar minha definição final de reclamar, que vai ajudar você a viver melhor, espero. O propósito disso que expliquei até agora é esse. Ó. Reclamar é se condenar à infelicidade. É isso. O Lucas falou, né? Me condenar ao sofrimento. É isso. Reclamar é se condenar à infelicidade. Toda vez que você está reclamando, você acha que você está fazendo uma coisa excelente, mas você está se condenando à infelicidade, se condenando ao inferno e tal. Você fica ali. Olha a cara de desespero da mulher no slide aí. Muito bem. Acabou, Ferrari? Acabou nada. Acabou a primeira parte. Agora que o trem vai pegar. Agora que você já sabe como que da blasfêmia que você faz, a blasfêmia nossa de cada dia. Vamos aqui. Ó. Agora eu tenho que ir para. Caraca. Agora ele vai ver o lance do amor ou dor. Deu um trabalho para fazer esse trem. Tô ficando bom na IA, mas é trabalhoso. Ela não tem hora que ela não quer obedecer. Diminuir. Então a gente vai entender agora essa questão do amor, da dor e tal. Mas a gente vai começar por uma pergunta também, né? Então começa por essa pergunta aqui, ó. Como você sabe que está infeliz? Depois eu explico a imagem lá de novo. Só para fazer a abertura. Como você sabe que está infeliz? Como? Alguém pergunta, como é que você está? Você fala, tô triste, tô mal, não tô bem não, tô down, tô zoado. Como é que você sabe que você está infeliz? Pelo GPS, pelas emoções, pelo sofrimento, porque não sinto bem viver. Sistema operacional aponta, sentimento. Você viu que a imagem aí é um termômetro, né? Porque é o termômetro que vai te falar como é que você sabe que está com febre. Aqui, no caso, é como é que você sabe que você está feliz. Insatisfação? Não, Vanessa, porque a insatisfação eu igualei com felicidade. É uma outra coisa que te faz você saber que você está infeliz. Você sabe que você está insatisfeita por causa dessa outra coisa. Porque quero mudar o outro. Tristeza dói. Operacional, não, Ferrari. Emocional. Eu falei operacional? Se falei, corrige. Pela dor. Quando estou com dor, sofrendo, por causa da insatisfação. Emoções ruins. Beleza. Então, é por aí mesmo. Seguir em frente, tá?
Mudou a cor, porque agora para você saber que é a fase 2 da nossa investigação. Emoções ruins, desagradáveis. Sofrimento. Então, é isso. Você sabe. Como é que você sabe que está infeliz? Sofrimento. Se você está de boa, está tranquilo, está alegre, satisfeito, tal. Aí você fala, estou feliz. Mas você está experimentando sofrimento, raiva, tristeza, angústia, depressão, pânico, ansiedade. Estou sofrendo, sofrimento. Então você está infeliz. Beleza. Aí temos uma outra pergunta. O que é sofrimento? Ah, você já estudou, beleza. Então vocês vão acertar a resposta. O que é sofrimento? Desejo não realizado, altruísmo, autonegação. É o meu mestre. Professor. 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 Vou voltar aqui para o meio, já que eu saí daquela imagem lá. Vou crescer um pouquinho. O que é sofrimento? Desejo não realizado, abordor. Paga essa imagem aqui, não é para usar ainda, não. Um apontamento, falta de autoconhecimento, desejo insatisfeito, sofrimentos. Meu Deus do céu, eu não li isso. Não, não, não é. Não, não. Deixa eu ler de novo. Foi meus olhos, meus olhos. Meus olhos me atrapalharam. Deixa eu ver. Só frio e felicidade. Beleza. Vamos prosseguir aqui, ó. Que é sofrimento? É o mestre da felicidade. Ah, mas eu tenho outras coisas que eu falei, tá correto. Tá correto também. Claro. Vocês são oficineiros, então eu vou usar essa linguagem aqui na oficina, porque vocês são oficineiros. O sofrimento é o mestre da felicidade, beleza? Ah, é uma metáfora. É. O que essa metáfora implica? Tudo que vocês já estudaram quando a gente lê o livro Mestre da Felicidade e outros livros explicando sobre a natureza do sofrimento e a função do sofrimento. Ele foi resumido nessa imagem metafórica, mestre da felicidade. Então, o sofrimento é o mestre da felicidade. Muito bem. Aí faltou chifrinho, eu sei, porque não deu para fazer. Deu muito trabalho, eu deixei assim mesmo. O que ele ensina? O sofrimento é o mestre da felicidade. O que ele ensina? O que eu quero e não quero. Estamos indo bem, ó, é 9 horas. O que eu quero e não quero. Ele ensina a sofrer. Não, o sofrimento ensina a sofrer. Ele é a experiência do sofrimento. O sofrimento é o sofrimento. Ele não ensina a sofrer. Ele é o sofrimento acontecendo que ensina outra coisa. Muitas vezes vocês falam assim, o mestre do sofrimento. Está errado, hein, gente? Vocês prestem atenção. O livro se chama Mestre da Felicidade, não Mestre do Sofrimento. Me ensina a me fazer feliz. Ensina a lidar com a insatisfação. Ele me ensina o caminho da libertação do sofrimento. Ele me ensina a produzir autoconhecimento. Me ensina a dor. Não. Ele é a dor.
Sofrimento é a dor, não te ensina a dor, ele é a dor. A dor é que ensina. Ele ensina o pensamento invertido. Sofrimento ensina onde não está a felicidade, que não está no meu destino, que é você. Desno, imagino que é destino, sei lá o que. Não entendi de Deus, tá? Não consegui decifrar a sua frase. Ensina que você está fazendo merda. Tranquilo, Deus, só não tem problema não. É que eu não consegui ler, não sei se eu falei, se é desno que você escreveu, é destino. O que o mestre da felicidade ensina? Vamos então ver o que o mestre da felicidade ensina. O que ele ensina? Ensina a ser feliz, gente. Se ele é o mestre da felicidade, ó, ciência do óbvio, né? Ele é o mestre da felicidade, certo? Se ele é o mestre da felicidade, se ele é o professor da felicidade, o que ele ensina? Ensina a ser feliz. É isso que ele ensina. Né? Como que eu faço para ser feliz? Quem vai me ensinar essa matéria? O mestre da felicidade. Ele ensina a ser feliz. É isso que o mestre ensina. Ser feliz. Ciência do óbvio, gente. Isso aí. Ah, mas estava implícito do que eu falei. Tá. Agora vem uma pergunta, tá certo? Que ele ensina. Então, o mestre da felicidade, ele vai ensinar a ser feliz. Beleza. Quanto tempo dura a aula? Porque se o mestre vai dar uma aula para você, a aula tem uma duração, certo? Então, a pergunta-chave aqui é essa. Quanto tempo dura a aula? O aluno decide. Até o aprendizado. O tempo que eu não aprendo. A vida inteira. A vida toda. Agora eu entendi, Deus. Eu já fiz um poema, por causa que a vida e ávida são semelhantes, eu já escrevi um poema por causa disso aqui. A vida ávida, como é que é? A vida ávida, não sei se a vida ávida come a vida ávida, um negócio assim. A vida ávida come a vida ávida, come a vida ávida, come a vida ávida, come. Fui brincando com isso aí. O tempo que eu durar nessa vida, a eternidade, a vida inteira. O corretor está jogando contra você aí, Dileuza. Acabou um, vem outro. Enquanto não chamo para tomar café e chá e trocar uma ideia. A aula dura enquanto a lição não for aprendida. Ah, olha lá. Olha a bunda dura falando aí. Proporcional à lucidez. Entendeu agora? Entendi. Eternidade. Beleza, então vamos ver quanto tempo o mestre da felicidade. A escola do tempo não tem pressa de ensinar. Você que decide quando é hora de aprender. Oficina. Escreve com o número 1. Não, escreve igual oficina, mas com o número 1 no lugar da letra O. Oficina. Fiquei fazendo esse trem, ficou na minha cabeça. Vocês acham que esse negócio gruda igual? É. Quanto tempo dura a aula do mestre da felicidade? Ah, exatamente essa frase aí, ó. Essa frase não é à toa que ela foi escrita. Ela é chave. Sofrimento é uma aula sobre felicidade que dura o tempo da aprendizagem. Entendeu? Vocês já viram essa frase mil vezes. Mil e uma vezes que eu fico falando ela aí. É um banner famoso na oficina. Acho que é um dos mais queridos. Que ele é esclarecedor. Sofrimento é uma aula sobre felicidade que dura o tempo da aprendizagem.
Aqui está a chave toda para a gente entender, aprofundar na reclamação, entender como que a reclamação é realmente danosa, prejudicial e um hábito que nos prejudica. É prejudicial. Sofrimento é uma aula sobre felicidade que dura o tempo da aprendizagem. Beleza. Agora sim, é aqui que eu queria chegar. Agora a Eureka vai ser foda. Agora é o salto quântico lá para Alpha Centauro. Sendo assim, novamente a mesma pergunta. O que é reclamar? Agora que a gente deu esse rolê aqui todo, entendeu que o sofrimento é o mestre da felicidade e tal. Sendo assim, o que é reclamar? É adiar o aprendizado. É negar o mestre. É ser infeliz. Não é ser infeliz, não, Zé. É, a consequência é ser infeliz. Reclamar é um ato, né? Uma decisão. É você usando seu arbítrio. Você usa o arbítrio para reclamar. Ao usar o arbítrio para reclamar, a consequência é que você fica infeliz. Você se condena a um inferno. Mas reclamar em si não é ser infeliz. É um ato. É o arbítrio sendo colocado em prática. Reclamar é burrice. É faltar na aula que está sendo dada, é não aceitação, é matar a aula, é ficar sofrendo e não acabar nunca. Que merda! É a merda. Quanto mais fala que merda, mais merda põe no ofurô de merda. É ficar no inferno. Então tá, vamos então entender. Lá para quem assistiu a aula passada, eu dei a 17ª chave da felicidade suprema, a 18ª e a 19ª, se não me engano, né? Foi a 17ª, a 18ª e a 19ª chave da felicidade suprema. Hoje eu vou entregar a 20ª. Essa vai ser a 20ª chave da felicidade suprema. Você vai entender finalmente o que é reclamar, e ao entender, você vai romper todo o mal viver que você fica preso por causa da reclamação. Quer reclamar? Resistir ao sofrimento e à aprendizagem. Tá aí, a 20ª chave da felicidade suprema. Quando você reclama, você não percebe que você está fazendo isso, mas é isso que você está fazendo. Você está resistindo ao sofrimento. Você não abre a porta, vocês falaram aqui nas respostas de vocês acertaram. Você não abre a porta para o sofrimento, você foge, que nem a Luciana, você serve água da torneira para ele. Estou aqui, um copo de água da torneira para você. Passar bem. Então, você resiste ao sofrimento, você resiste, sai para lá, fingindo que ele não está ali, tentando ignorar, sei lá, vai comer pastel, vai assistir Netflix, sei lá o que. Vai beber cachaça. Você resiste ao sofrimento. E ao resistir ao sofrimento, o sofrimento é o mestre da felicidade. Ele veio te ensinar a ser feliz, está resistindo à aprendizagem e se condenando, que nem já viu lá no começo, ao inferno da infelicidade. Então é preciso entender isso. Reclamação é resistência.
Reclamação é você optando pela resistência. Você resiste, você está resistindo. Quando você está reclamando, você está resistindo. Reclamação é resistência. E quando você está reclamando, você está... Tudo bem, entendi, Ferrari, eu estou resistindo, mas eu estou resistindo exatamente ao quê? Exatamente ao sofrimento. Quando você está reclamando, você está resistindo ao sofrimento. Você reclama para resistir ao sofrimento. Você não reclama para acolher o sofrimento. Você reclama para resistir. Aqui você não chega, aqui você não vem. E se você resiste ao sofrimento, você está resistindo à aprendizagem. Você está fugindo da aprendizagem. Quando você reclama, você está fugindo da aprendizagem. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Você está resistindo, você está resistindo à aprendizagem. Muita gente chega aqui na oficina e começa a sofrer com as coisas que a oficina explica. Inclusive quando ela explica que o sofrimento é o mestre. Aí a pessoa foge da oficina. Por quê? Para resistir à aprendizagem. Não, nunca que o sofrimento é o mestre. Não. Sei lá, o mestre é a luz violeta. Sei lá, o mestre é o Elvis Leno. O mestre são as palavras do sagrado. Não, o mestre é o sofrimento. E quando você resiste ao sofrimento, quando você reclama, você está resistindo ao sofrimento. Reclamar é resistência. Resistência ao sofrimento. Especificamente isso. Reclamar é resistência ao sofrimento. Lembra sempre disso. Quando você tiver... Porque é chave, é a 12ª chave da felicidade suprema. Por quê? Porque quando você estiver sofrendo, em vez de você ficar resistindo ao sofrimento, você começa o movimento contrário. Você começa a acatar, a aceitar o sofrimento, a abrir as portas. Bem-vindo. Que nem a Lucas falou, você vai lá, faz o café, compra o pão de queijo, senta aí, sofrimento. Você me abrace, bem-vindo. E aí, você sabe que ele vai trazer uma aprendizagem. Então, em vez de você ficar reclamando, você fala assim, pô, sofrimento, você veio me ensinar alguma coisa, me diz aí. Eu quero aprender, quero entender, quero saber. Aí ele vai te explicar. Por quê? Porque essa é a função do mestre, ensinar o aluno. Então você reclama, também você reclama porque você acha que você é o mestre. Né? Você acha que você é o mestre da felicidade. Se todo mundo fizer o que você está falando com a sua reclamação, você vai ser feliz e o mundo inteiro vai ser feliz. Você acha que você é o mestre da felicidade. E o sofrimento vem para te mostrar, inclusive, isso, que você não é o mestre da felicidade. Mas você resiste a essa aprendizagem. Ela está lá, primeira lição, são 12 aulas, né, que está lá no livro Mestre da Felicidade. Primeira aula é assim, eu sou o mestre, você é o aluno. E você resiste ao sofrimento, no começo, principalmente, é onde a maioria está, porque não aceita isso nem fudendo. Não aceita isso nem fudendo. Como é que eu sou o aluno? Não. Eu sou o mestre. Eu que sei. Então, reclamar é resistir. Reclamação é você executando a resistência. Você está resistindo aqui ao sofrimento. Por quê? Porque você não quer aprender, porque o sofrimento é o mestre. Então você fica resistindo ao sofrimento, porque se você não deixar o professor entrar, você não vai precisar aprender. Se você deixar o professor entrar, você se fudeu, porque aí você vai ter que ouvir o que ele está te falando. Aí você vai ter que aprender. E você não quer aprender. Então reclamar, resistir ao sofrimento e resistir à aprendizagem. Reclamação é resistência. Guarda isso, é simples e a 20ª chave da felicidade suprema. Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem para ajudar nesse entendimento. Ferrari, eu não entendi o que você explicou aí. Dá para desenhar? Eu só entendo se desenhar.
Fica falando é blá blá blá, não entendo blá blá blá. E já falaram tanto. Não, desenha. Desenha, que se você desenhar a explicação, aí eu vou entender. Então foi isso que a oficina fez para você. Ela desenhou. Primeiro eu preciso me colocar mais aqui. Ela desenhou a 20ª chave da felicidade suprema para você ficar consciente e viver bem. Então, olha só. Agora vocês vão entender tudo. Ó, vocês estão vendo essa imagem aí? É o quê? É uma charrete, né? Uma charrete. Aí tem um cavalo que está puxando a charrete e o professor está guiando o cavalo. Quem é o professor? É ali, ó, o mestre Yoda. É o mestre Yoda, o mestre da felicidade que está ali guiando o cavalo. E quem é você? Você é o aluno. Você não é o mestre Yoda que está ali. Você é o aluno. Você é o cachorrinho ali, ó. Tá vendo? Tem um cachorrinho. Para apontar para ali, eu acho que eu tenho que apontar assim. O dedo aí. Sai da tela. Devia ter um jeito de eu mexer o mouse e aparecer na imagem aí. Né? Até deve ter, mas não sei. Você é o cachorrinho ali, é o aluno. Aí a charrete está indo. A charrete está indo, você está amarrado. Você é o cachorro, você está amarrado na charrete. Ou seja, você está amarrado no professor. Entendeu? Está amarrado no professor. O professor vai te puxar, ele está te puxando. Aí ele te puxa para você aprender. O cachorro é um caramelo. Você é o caramelo. Aí ele está te puxando, a charrete está andando. A charrete andando significa você atravessando a sua experiência humana, indo rumo à sua autorrealização. E o professor está te conduzindo para a autorrealização. Esse é o trabalho dele. E você está amarrado ali no carro de condução do professor, que é essa charrete com o cavalo. Então, beleza? Se você seguir o professor, tá tudo bem, ó, você andando na boa ali, ó. Eu mudei aqui a palavra. Estava escrito professor, aluno, você entender agora o sofrimento. Se o cachorro está andando na boa, por quê? Porque ele está aceitando. Ele está aceitando, ele está acolhendo. Ele está acolhendo o sofrimento. Então ele está de boa, está felizão ali, andando de boa na lagoa, seguindo a charrete. Mas vamos supor que ele não aceite. Ele resista. Em vez de acolher, de aceitar o sofrimento, ele resiste ao sofrimento. Aí ele põe as duas patinhas assim, não vou andar, não vou andar. Ele resiste. Olha lá o que acontece. Atrito. Atrito. A carroça vai arrastar ele. Vai arrastar. Nunca o cachorro vai ganhar da carroça. Nunca. A carroça com o sofrimento vai arrastar ele. E ele vai ficar ali se ralando todo. Porque ele está amarrado ali na carroça. Então, se ele aceitar, tá de boa. Se ele resistir, ele vai ser arrastado. Né? Você pode pensar aqui também, né, as circunstâncias da vida. Né? É a vida seguindo. É a vida indo, o flow da vida. Se você resiste aos acontecimentos da vida, ao flow da vida, às escolhas do outro, você quer controlar, tá? Atrito, você vai ser arrastado, não tem, você vai ir de qualquer jeito. Você tem que ir para sua autorrealização e você vai de qualquer, o mestre vai te levar para a autorrealização de qualquer jeito. E você vai ter que aprender. Agora você pode resistir, aí você vai ficar sofrendo esse atrito aí. É tipo cabo de guerra.
Então, lá o sofrimento, se você está disposto a aprender, tá. Você aceita o sofrimento e aprende rápido. Você vai aprender. Se reclamar, é atrito. Então, se você aceitar o sofrimento, em vez de ficar reclamando, você vai ser um aluno vivo, você vai aprender a lição que tem para você aprender. Se você ficar resistindo, você vai ser um aluno morto. Você está sendo um aluno morto. Por quê? Porque aluno vivo é aquele aluno que aprende. Aluno morto é aquele que não quer aprender. Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Então, se você aceita o sofrimento, em vez de ficar resistindo, a sua aprendizagem é rápida. É rápido, você aprende rápido. Sofrimento chega, você fala, o que você veio falar? Vim falar o seguinte, papá. Pô, entendi, bora. Entendi? O que você veio falar? Eu vim falar que a pizza de rúcula é ruim. Beleza, entendi. Não opto, nunca mais peço essa pizza, desligo o telefone. Ou então você fica resistindo. Não! Pizza de rúcula! Amanhã eu vou fazer campanha no Instagram contra a pizzaria. Ô fulano, nunca mais compra pizza lá e tal. Você está resistindo ao sofrimento, que veio simplesmente falar que você não escolhe aquela pizza de novo. E aí o seu sofrimento fica lá, fica e fica e fica. Por quê? Porque sofrimento é uma aula sobre felicidade que dura o tempo da aprendizagem. Sua aprendizagem vai ser lenta. Entendeu? Então existem dois tipos de aprendizagem, a rápida e a lenta. Ou seja, você pode aprender pelo amor, é a aprendizagem rápida. Ou pela dor, é isso. Aprender pelo amor ou pela dor é a simples questão de você ser aluno vivo ou morto. Se você é um aluno morto, você vai aprender pela dor. A carroça vai te arrastar até você aprender. Por isso que chama pela dor. Ela vai te arrastar. Não tem jeito. Você vai chegar na sua autorrealização de um jeito ou de outro. Não adianta você resistir. Quer dizer, você vai ficar retardando e sendo arrastado pela carroça. Você pode ir pelo amor. Ser um aluno vivo, aceitar a circunstância e aprender com ela. Aceitar o sofrimento e aprender com ela. É isso aí que é amor ou dor. Aprender pelo amor, aprender pela dor aqui, ó. Aqui eu fiz bem claro. Aprender pelo amor, você vai de boas. Pá, tranquilão, sim. Aprender pela dor, você fica resistindo e fica doendo. Você, na verdade, está procrastinando a aprendizagem. Então, essas duas formas de aprendizagem. Você pode aprender rápido ou devagar, é isso. O que é rápido? É pelo amor. Chamaram a sua aprendizagem, ela pode ser rápida ou lenta. O que é aprendizagem rápida? Chamaram a aprendizagem rápida pelo amor. Deram esse nome. E o que é aprendizagem lenta? É pela dor, mas no fundo é duas aprendizagens. É aprendizagem do mesmo jeito. Ou você vai, aceita o mestre e aprende rápido, ou você fica resistindo e essa aprendizagem resistente vai aumentando a dor e aí se chama de dor. Aqui, no amor, você sofre também, mas rapidinho. Ah, pizza é ruim. Ah, não compro mais. Acabou. Aprendeu rápido, foi pelo amor. Aqui não, você vai fazer campanha no Instagram para boicotar a pizzaria e tal, pela dor. Você vai ficar só para aprender uma coisa que você poderia ter aprendido em um segundo. Às vezes você leva uma vida inteira, e se existe mesmo reencarnação, às vezes 200 reencarnações para aprender uma coisa que você podia ter aprendido em um segundo. Muito bem. Para finalizar, vou mostrar essa imagem aqui para vocês. Vou ficar pequenininho aqui.
E vou explicar essa imagem para você. Essa imagem é massa demais também. Perceba, não tem dois caminhos, não é um caminho para ou pelo amor, que é o caminho da direita, ou pela dor, que é o caminho da esquerda. Não tem. É o mesmo caminho. Essa imagem está mostrando assim, é o mesmo caminho. Só que tem uma linha no meio desse caminho. Ah, puta, eu não escrevi a frase. Puta, que paia. Desculpa aí, eu leio para vocês. Eu escrevi uma frase que ia aparecer aí, que é a 11ª chave da felicidade suprema. Eu vou ler aqui para vocês. Putz, esqueci de colocar. Olha, é o mesmo caminho. Só que de um lado ele é florido e do outro ele tá tudo seco, vermelhado, tipo o caminho, o bem viver e o mal viver, certo? Ao contrário, né? Assim, assim. Bem viver aqui, mal viver ali. Enfim. Está escrito aí, amor, é o mesmo caminho. Então, eu lembrei aqui, eu ia colocar aqui e não fiz esse slide. Mas é citar um trecho de uma letra do Raul, que ele fala assim, ó, todos os caminhos são iguais, o que levam à glória e à perdição. Há tantos caminhos, tantas portas, mas somente um tem coração. O que essa frase está... Que, na verdade, não é do Raul, né? É do Paulo Coelho. Que é da música Pedro. Que o Paulo Coelho fez para o pai dele, que eu saiba, né? Chamava Pedro. Aquela que fala, Pedro, onde você vai? Eu também vou e tal. Tá falando para o pai dele. Todos os caminhos são iguais, o que leva à glória e à perdição. Há tantos caminhos, tantas portas, mas somente um tem coração. Então não é questão de ter vários caminhos, não tem, só tem um caminho. Você está no seu caminho para a autorrealização. Você está indo do ponto A, onde é a potência, e rumo ao ponto B. Que outro caminho tem? Não tem. A brincadeira é essa, de autorrealização. Então você sai do ponto A, que é você, potência, e caminha para o ponto B, que é você autorrealizado. Por enquanto, você é só potência. No meio do caminho, para quem assistiu a palestra que eu dei no domingo, falei bem disso, né? No meio do caminho, você usa mal o seu arbítrio. Então, o que acontece? Você não se autorrealiza. Aí você fica sofrendo para entender que você não está se autorrealizando. Mas só tem esse caminho, ir do ponto A para o ponto B, que é da potência para a realização. Da potência que você é para a autorrealização. Mas eu posso para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Não. Em questão de ser, não tem. Em questão de ser, você pode ou ser você ou não ser você, né? Ou viver em autorrealização ou viver em autonegação. Não tem outra opção, terceira opção. Só tem essas duas. Então, todos os caminhos são iguais. Porque qualquer caminho que você fizer, ele ou é um caminho de autorrealização ou é de autonegação. E aí, por isso que ele fala, todos os caminhos são iguais, mas somente um tem coração. Somente um tem coração. Ou seja, um caminho, você tem que observar a qualidade da sua escolha, qualidade da sua decisão. Se ela é uma decisão autoísta ou altruísta, é isso. Por quê? Porque a decisão que é autoísta, ela tem coração. E ela vai te levar para o mesmo lugar que a decisão altruísta vai levar. Mas ela vai te levar rápido. Ela vai te levar numa boa. Você vai caminhando até lá. Você não vai ser arrastado igual a carroça está arrastando o cachorro. É um caminho bom, bacana, iluminado, prazeroso, florido. E aí tem o outro caminho, que é você resistência, fazendo resistência, que é o caminho da dor. Ah, mas eu posso resistir? Pode, claro que pode. Mas, entenda, resistência só vai servir para você sofrer, só isso. E ficar preso no sofrimento. Você vai ficar resistindo, você vai ficar nesse caminho árido, vai demorar muito. Em vez de você poderia já estar na autorrealização, brincando de autorrealização,
já para ontem, não, é uma eternidade, um milênio, 300 encarnação. Por quê? Porque fica resistindo à autorrealização. Aí vai percorrendo esse caminho, e é um sofrimento, um peso, árido, as folhas tudo seca, tá vendo aí? As folhas tudo seca, caminho amargo, desgraçado. Lembrei da Elis agora. Tá tudo errado, tá uma bosta, não sei o quê. Você só vê merda, só vê coisa ruim. Por quê? Você tá num outro caminho, não é o mesmo caminho, só que você tá do lado da dor, do lado da resistência. Tá vendo? É o mesmo caminho com uma linha no meio. De um lado é você caminhando resistindo, do outro lado é você caminhando com consciência, aceitando o sofrimento e aprendendo com ele. É o caminho da dor e do amor. Então, a 11ª chave da felicidade suprema, que eu deveria ter feito um slide aí, mas não esqueci de fazer. Não sofram por isso, por favor. É o seguinte: o que muda não é o caminho. O que muda é o jeito de caminhar. O que é caminhar pelo amor, pela dor? É um jeito diferente de caminhar. Caminhar pela dor é o jeito de caminhar onde você fica optando pela resistência. Você fica reclamando, reclamando, resistindo, resistindo. Não, não vou aprender, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Esse é o jeito de caminhar. Você vai ser empurrado para a autorrealização de qualquer maneira. Mas vai ser um caminho sem coração. Horrível, sofrido, árido, desgraçado. Porque é o jeito que você está caminhando. Você vai percorrer, tá vendo que o moleque está aqui, ele vai chegar, tanto que está na dor como que está no amor, vai chegar na mesma porta. Que porta é aquela? É a autorrealização. Tá todo mundo nesse mesmo caminho. Todo mundo vai chegar na mesma porta, que é a autorrealização. E não tem jeito. Vai ser empurrado para lá, que a carroça do Messi puxa. Agora você decide, você quer chegar lá arrastado, todo ralado, fudido, demorando pra caralho pra chegar, porque você fica no inferno, ou você quer ir pelo amor. Como é que vai pelo amor? Aceitando o sofrimento e aprendendo com ele. Isso é ir pelo amor. Então tá aí os dois caminhos. Amor ou dor. Você decide, porque é arbítrio. Né? Tá, tá, tá na sua decisão como é que você quer caminhar. Então, eu vou repetir a frase. O que muda não é o caminho. O que muda é o jeito de caminhar. Se você está no mal viver, é porque você está caminhando aqui, ó, na dor, na resistência. Você quer viver bem? Muda de lado. Você vai caminhar muito melhor. Ah, mas eu vou chegar no mesmo lugar. Vai, mas a viagem vai ser muito mais prazerosa. Vai ser muito mais legal. Muito mais gostosa. Florida, iluminada. E quando você escorregar e for pro lado de cá, cair pro lado de cá, que você der aquela sapecada no fogo do inferno, você já, opa, e já volta de novo pro lado do amor, entendeu? Mas é o mesmo caminho, não tem dois caminhos, só tem um. É isso que essa imagem busca mostrar. Depois eu compartilho ela com vocês. E, por fim, CQD, como queríamos demonstrar, tá aí. Minha parte eu fiz, está demonstrado. Como queríamos demonstrar. Demonstrei através de pergunta, vocês mesmos responderam, percorremos a lógica da coisa e até desenhei, para quem só entende desenhando. Colocar o fone de ouvido e voltar para a câmera e botar o fundo aqui. Estou à disposição para conversar sobre o tema, sobre o que foi explicado hoje.
com vocês. É só vocês levantarem a mão. É nós que é heróis. Isso. Vou pegar aqui para ver quem levanta a mão. Primeiro a Rafaela, depois você, tá, dona? Então, a Rafaela tá na cobertura, ó. Chique. Tá liberado, Rafaela. Você precisa clicar aí mais uma vez, Rafaela. Ou você levantou a mão faz tempo eu não tinha visto e você nem sabe o que está acontecendo aqui. Então, fala, caiu. Tibum! Vamos ao dono. Pronto, dono, tá liberado. Clica mais uma vez aí, pode falar. Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Boa noite. Minha curiosidade nesse último slide é sobre a porta da autorrealização. O que tem exatamente atrás dessa porta? O que tem atrás dessa porta é o que você desconhece, porque se você já fosse autorrealizado, você não faria essa pergunta, certo? É, Mas a gente pode dizer assim, como eu expliquei na aula passada, metaforicamente, a autorrealização é como se é a árvore. Então, a potência é a semente vai crescendo, crescendo, e ela se torna, vai despertando o potencial dela, se realizando, e a semente se transforma na árvore. A árvore é a semente autorrealizada. Então, o que tem atrás da porta é o Doni, é a árvore Doni. Entendeu? tô assimilando aqui aos poucos. Pensa a relação entre realização e potência, é essa relação entre semente e coisa. Então, tem a semente e tem a árvore. Por exemplo, no domingo eu falei da abóbora também. Tem a semente de abóbora, é potencial para abóbora. E tem a abóbora, que é a semente da abóbora realizada. Então, é ponto A e ponto B. A porta representa o ponto B, então é o seu processo de autorrealização, ponto B do Doni. Então, você é a semente do Doni que vai ser a abóbora, entendeu? Quando você abrir Entendi. a porta, você vai ver a abóbora. Você fala, então esse sou eu? Ah, prazer em me conhecer. Nossa, que bacana. Entendeu? É um eu completo, digamos assim, né? Você é pleno, pleno, sem nenhum altruísmo, sem autonegação. Você no sim para mim. Só que não é legal você ficar pensando assim em termos concretos. É melhor você pensar assim: você vai estar na plena, essa definição é melhor, Dona. Você vai estar na plena manifestação dos seus potenciais sem bloqueio. Isso. Como isso vai se desdobrar no mundo da forma, você não sabe, mas vai ser de um jeito qualquer que Pode ser sirva para também, isso. pode ser também tipo aquela visão do videogame, que eu vou já ser o videogame, enxergar daquele jeito. Não, isso aí basta o despertar existencial, você já vai ter isso. Ah, então isso A já não é. autorrealização, Sim, a continua. auto, a autorrealização é você sendo você sem nenhum bloqueio. Entendi. Valeu, Ferrari. Obrigado. Tamo junto.
Lucas Azevedo. Está liberado, Lucas Azevedo. Boa noite, Frei Harry. Eu tô cheio de trocadilhozinhos. Só fragmentos. Só friomentos. Só friomentos. Geladinho. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Ferrari. Tá friozinho aqui hoje, né, Uberlândia? Eu tô até aqui para ir como o Raul, né? Enquanto todos praguejavam contra o fio, eu fiz minha cama na varanda para poder aprender a ter bunda dura. Ô, Ferrari, a minha pergunta, cara, é a seguinte. Eu entendi, você falou do sofrimento, você falou do que é o sofrimento, e no livro você falou que tem 3 tipos de sofrimento. E eu consegui visualizar aqui os 2. A gente tem que evitar o sofrimento direto, o sofrimento indireto. E eu queria que você comentasse um pouco. Não falei de sofrimento direto, eu falei de reclamação. Perdão, é verdade. Eu me confundi, desculpa, é isso mesmo. Reclamação direta, reclamação indireta. E você falou da reclamação... eu esqueci o nome. Aqui tem respeito a racional, não lembro. Tudo bem. Terceiro. Aqui você coloca os 2 como culpado da situação e rola um diálogo. Uhum. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Sobre como seria um exemplo disso? O que acontece é que o outro não tem... Quando alguém te enfia a faca, quem enfia a faca não sente a dor. Então, quando o outro faz alguma coisa que dói em você, não tem como você saber, a não ser que você conte para ele. Então, é fundamental que você, não querendo que o outro te enfie a faca de novo, você fala assim, aquilo lá que você fez em mim foi que nem uma faca sendo enfiada. Se você puder não fazer mais, né? Eu te fiz alguma coisa para você enfiar essa faca em mim, aí vocês vão conversando. Para o outro tomar consciência de como o comportamento dele está chegando em você. Porque se você não for falar para o outro, ele não vai se conscientizar. Então, isso você falando para o outro, tá? É aquela diferença que eu falei bastante no começo do ciclo de estudo, a diferença entre impor e expor. Quando você vai reclamar diretamente para o outro sobre o comportamento dele, você não está impondo nada, você está falando, para de fazer isso. Você está falando, eu vim aqui te contar, então você está expondo, certo? Eu vim aqui te contar que quando você faz isso, machuca. Aí você pode fazer um pedido também. Se você puder não fazer mais isso, ou não fazer desse jeito e desse, eu agradeço. Agora, se você fica da sua decisão, porque quem tem que decidir é você. Mas eu tenho a obrigação de te contar, porque senão você não sabe como é que isso aí está chegando em mim. É isso. Essa que é o terceiro tipo de reclamação. Quando você vai lá e expõe ou como que o comportamento do outro chega em você e você deixa na mão dele se ele vai continuar ou não com aquilo lá. Perfeito. Isso aí já é de uma maturidade absurda, cara, a gente conseguir fazer isso. E como que você imagina, assim, como lidar com uma situação dessa, por exemplo, se a pessoa continuar fazendo as atitudes contra mim, mesmo eu falando, e eu, tipo assim, eu tenho que respeitar porque ela tem o direito de fazer aquilo, porque tudo pode. E eu já expliquei que eu não quero, me sinto mal daquela forma. Mas a pessoa continua insistindo e às vezes a gente não pode fugir do relacionamento, porque às vezes é no trabalho, às vezes a gente mora com a pessoa, sei lá. Não tem Como fórmula. assim? Quem vai te você está perguntando para mim, tipo assim, eu vou fazer uma caricatura aqui, não para pegar no seu pé, mas para que sirva de exemplo para todos, tá? Você é tipo o aluno perguntando para o mestre, mestre Ferrari, o que eu faço se isso? E tá errado, porque você tem que perguntar para o mestre, para o seu mestre, para o mestre da felicidade. Seu sofrimento vai te guiar. Então, o que você faz, o conselho que eu te dou é assim, não conversa com o mestre externo, conversa com o seu mestre interno, conversa com o seu sofrimento. Porque não tem fórmula pronta. Você vai estar dentro de uma circunstância única, você é uma pessoa única, as ideias que você pode vir a ter são únicas. Então, o seu sofrimento ele vai te guiar para uma solução, ele existe para isso. Não, eu te digo, procure seu mestre interno, porque ele existe para isso e ele vai te ajudar com isso.
Posso te dar um exemplo de que aconteceu exatamente assim. Eu fui conversar com uma pessoa e eu expliquei, falei, ó, quando você se comporta dessa maneira, é muito desagradável para mim. A pessoa cagou, né? Ainda ficou brava, jogou a culpa em mim, porque ela falou assim, não, eu faço isso porque você faz aquilo, entendeu? Ela tentou me culpar pelo comportamento dela. Aí eu percebi que ela não estava aberta a, a dialogar sobre aquilo, a tentar entender o que estava acontecendo, e nem a melhorar nada. Ela queria continuar fazendo o que ela queria fazer. E aí eu conversei com o meu mestre, e o meu mestre foi me dizendo o que fazer em relação a isso. Mas ele disse em relação a mim, a minha circunstância, a minha pessoa, e o seu vai fazer a mesma coisa com você, entendeu? Entendi. Então só tem uma chave aí que é para o bem viver, que é da exposição e não da imposição. E evitar, por exemplo, ao máximo, quando eu entendi, conversar com o mestre, porque cada situação é única, e manter a lucidez de que eu, em alguma altura que eu não puder fugir, eu devo evitar o ataque, né? Eu devo evitar a violência. Não é uma regra, nada, mas é para o bem viver, é para boa convivência. Isso tudo ele já estudou. A violência não vai gerar boa convivência. Então, sempre que você perceber que você está entrando no jogo do controle, no jogo da violência, você está entrando você está indo no caminho da dor, né? Muda de lado. Entendi. Vai para outra fila, né? A porta do resolver sem causar dor no outro. É o mesmo caminho, vai para o outro lado da estrada, porque ali você vai estar. Se você estiver andando na fila da violência e do controle, você vai estar andando. Você vai estar na aprendizagem pela dor. Tá joia. Obrigado. Mais uma vez. Disponho. É nóis. As perguntas que vocês fazem servem para todo mundo. E aí vocês estão ajudando. Quem está aqui e não tem coragem de fazer pergunta, que é a maioria, você pode ter certeza. E também quem vai assistir e queria perguntar, mas não perguntou porque não estava aqui nessa. Algo mais, gente? Ficou claro? CQD? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá. Então fica concluída essa demanda, essa aula de hoje, essa conversa. Agradeço a todos que participaram. Eu vou falar a declaração para encerrar e a partir de amanhã nós vamos para o próximo passo do nosso ciclo de estudos, que será o próximo livro. Não vou falar o nome aqui porque posso estar equivocado em relação ao próximo livro. Mas será o próximo, que vai entrar na sequência aí dos nossos estudos. Então, vamos lá. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão de respeito que me chega de mim, não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos rumo ao ponto B, se possível, né? Com o máximo de consciência possível, pelo caminho do amor. Mas se a gente esquecer, o mestre vai lembrar a gente. Tchau, prossigamos.